É muito bom, mais uma vez, poder estar juntos nessa manhã para compartilharmos, a mensagem da Palavra de Deus. Manhãs com Esperança. Hoje eu quero conversar com você a respeito de um tema muito importante. Deus, Ele está preparando um novo tempo para a sua vida. E eu gostaria de iniciar essa live fazendo a seguinte pergunta. Você já olhou para a sua vida e pensou assim: a minha vida não tem mais jeito. Talvez você esteja vivendo uma fase tão difícil, mas tão difícil, que você não consegue imaginar um futuro diferente. Você olha para trás, para tudo que aconteceu lá atrás, e você vê erros, só erros. Você olha para trás e vê problemas, dificuldades, decepções. E você olha para o presente, o momento que você está vivendo hoje, e você só vê lutas. Lutas e mais lutas. E quando chega a noite, você deita para dormir ou descansar um pouco, então você começa a pensar no amanhã. Como vai ser o amanhã? E eu te entendo perfeitamente. É natural, você sente medo. No entanto, você não é o único ou a única a passar por isso. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nessa manhã. Eu quero trazer nessa manhã esperança para o seu coração. E dizer para você que Deus, Ele é especialista em reescrever histórias. E se você ficar comigo até o final, você vai descobrir que o último capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Deus ainda está escrevendo a sua história. Amém? Bem, bom dia a todos que estão acessando essa live nessa manhã. Estão juntinho comigo nessa manhã mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. E que este final de semana seja muito abençoado para você e toda a sua família. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, seu trabalho, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Amém? Guarde esse título. Deus está preparando um novo tempo para a sua vida. Repita para você mesmo: Deus está preparando um novo tempo para a minha vida. Eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã um versículo da palavra de Deus. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 5, versículo 17. O texto diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu gosto de fazer dessas mensagens uma conversa.
E eu fico muito feliz em poder estar conversando com vocês nessa manhã. E muitas pessoas têm o péssimo costume de definir as pessoas pelo pior momento da vida delas. Se alguém fracassa e não consegue alcançar seus objetivos, logo recebe o rótulo. Ah, ele é um fracassado. Ele não estudou, ele não fez nada. Ah, ele é preguiçoso. Se alguém, por algum momento na sua vida, comete um erro, parece que aquele erro passa, a partir daquele momento, definir quem ela é. Pensa bem nisso. Definir uma pessoa apoiado em apenas um erro. Talvez alguém tenha feito isso com você, que está me ouvindo. Talvez alguém tenha dito para você, olha, você nunca vai mudar. Você nunca vai vencer. Você nasceu para sofrer, você tem que acostumar com isso. Pois você começa muitos projetos, mas você não consegue terminar nada. Nada que você coloca as mãos vai para frente. E depois de ouvir isso tantas vezes, sabe o que acontece? Você começa a até acreditar que isso é verdade. Tem um ditado muito conhecido que diz assim: uma mentira, quando repetida inúmeras vezes, acaba sendo aceita como verdade por muitas pessoas. Esse é um ditado. Todavia, eu penso da seguinte forma: uma mentira repetida muitas vezes, ela não se transforma em verdade. Não se transforma. Mas pode levar muitas pessoas a acreditar que ela é verdadeira. Por isso que nós precisamos examinar tudo à luz da palavra de Deus. Porque quando tudo é examinado à luz da palavra de Deus, nós começamos a entender ou perceber que os nossos erros podem marcar a nossa história. Mas eles não precisam escrever o final da nossa história. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã pensando que Deus terminou com você, que não tem mais jeito. Mas se você está ainda respirando, então tem esperança, porque Deus ainda pode fazer uma grandiosa obra na sua vida. Você que está acessando essa live agora neste momento, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida, sua família. E nós hoje estamos refletindo sobre o seguinte tema: Deus está escrevendo uma nova história para você. Permaneça comigo até o final e compartilhe essa live para que outros também possam receber essa palavra de esperança. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero compartilhar com você agora, lembrar a você sobre a história de Pedro. Mais uma vez, Pedro. Eu quero que você
a partir desse momento, comece a imaginar Pedro. Na noite que Jesus foi preso, Pedro fez uma promessa. Pedro disse para Jesus: Mestre, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas poucas horas depois, uma simples pergunta mudou tudo. Alguém o vê e pergunta: você não é um dos discípulos de Jesus? E tristemente Pedro respondeu: não, eu não o conheço. Eu nem sei quem é esse Jesus. E ele faz isso, ele repete isso 1, 2, 3 vezes. E então o galo cantou. E neste contexto da história, o canto do galo simboliza lembrança das palavras de Cristo. Naquele momento, o canto do galo levava Pedro a lembrar das palavras de Jesus. O canto do galo pode representar também o arrependimento sincero. Pode representar também a oportunidade de recomeçar uma nova vida. O canto do galo pode representar também a fidelidade de Deus, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos. Pedro se arrependeu profundamente. Ele chorou amargamente. Mas depois foi restaurado por Jesus. E ele se tornou um dos principais líderes da igreja. Uma outra coisa importante é que quando o galo cantou, naquele instante Pedro olhou para Jesus. Foi assim, olho no olho. E ao ver este olhar de Jesus, a Bíblia diz que ele saiu chorando amargamente. Procure imaginar o peso que Pedro carregava. A culpa, a vergonha, a sensação de que havia destruído tudo, traído o Mestre, traído o Salvador. Talvez Pedro tenha pensado: minha história acabou. Minha história chegou ao final. Mas Jesus pensava diferente. Jesus pensava totalmente diferente. Talvez você também que está me ouvindo neste momento carregue lembranças que gostaria de apagar definitivamente da sua mente. Talvez palavras que você nunca deveria ter dito, que feriu alguém. Escolhas, que trouxeram consequências muito ruins para a sua vida. Decisões tomadas por impulso. E todas as vezes que você lembra disso, você pensa assim: Deus nunca mais vai me usar. Deus nunca mais vai querer saber de mim. Mas deixa eu dizer uma verdade para você. Os nossos erros podem marcar a nossa história. Talvez você tenha chegado aqui pensando que Deus terminou com você, que não há mais chance. Mas você ainda está respirando. Deus ainda pode fazer uma obra na sua vida.
Sabe, depois da ressurreição, Jesus procurou Pedro. Não para humilhar, não para lembrar Pedro do fracasso. Olha, você fracassou, você errou, você me negou. Jesus fez apenas uma pergunta. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Lembra-se que Pedro negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus deu a oportunidade de reafirmar o seu amor. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Aqui Jesus está mostrando que a graça, o amor, a graça, é maior do que qualquer fracasso. Muito maior. Imagine um livro. Você começa a ler um livro muito interessante, uma história que lhe prende a atenção. E de repente você chega ao capítulo mais difícil daquele livro. Quando você percebe que tudo parece perdido. Os personagens principais começam a sofrer. Os problemas começam a aumentar para eles. E se você fechar o livro naquele momento, vai pensar que a história terminou mal. Mas o autor ainda não escreveu o último capítulo. Você não leu o último capítulo ainda. Assim também acontece conosco. Nós olhamos apenas para o momento, o capítulo que nós estamos vivendo. Todavia, Deus conhece o livro inteiro. Conhece toda a nossa vida. E Ele sabe como a nossa história termina. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dEle, quando nós deixamos tudo no altar, o último capítulo sempre será escrito pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Talvez hoje você esteja preso aos erros do passado. Mas Deus está chamando você para olhar para frente. O inimigo, ele vive lembrando o que você fez, quem você foi. Agora, Deus lembra o que você pode se tornar em Cristo. Uma nova criatura. Por isso, não permita que a culpa impeça você de viver o propósito que Deus preparou para a sua vida. Não permita isso. Vamos refletir um pouquinho. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Se Deus não desistiu de você, por que você desistiria de si mesmo? Hein? Pare por alguns minutos e pensa nisso. Deus não desistiu de você. Então por que você vai desistir de você mesmo? Pense nisso. Talvez hoje seja o dia de levantar a cabeça e voltar a acreditar que Deus ainda tem planos grandiosos para a sua vida. Bem, talvez você tenha passado
muito tempo acreditando que sua vida não tem mais jeito, que tudo terminou. Mas Deus nunca encerra uma história quando ainda existe amor, enquanto ainda existe graça. Olha para Pedro. Ele caiu, ele chorou, arrependeu-se e ele teve a sua vida restaurada. E mais tarde, aquele mesmo homem que negou Jesus pregou o Evangelho com coragem. E milhares de pessoas creram em Jesus, entregaram sua vida para Jesus. O fracasso não foi a última palavra, foi a graça, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é que teve a última palavra. Talvez hoje você precisa dar o mesmo passo que Pedro deu. Por isso, pare de viver olhando apenas para o momento de dor que você sente, ou que você sentiu no passado. Entregue sua vida ao autor da história, aquele que está escrevendo a sua história. Entregue sua vida para Deus, confie em Deus, entregue sua vida para Jesus. Deixa que Deus assuma totalmente o controle da sua vida. Ele não apaga o passado, mas ele transforma até as cicatrizes em testemunho da sua fidelidade. Deus é fiel. Ele permanece fiel. Amém? Eu quero deixar com você uma verdade no seu coração nessa manhã. Não deixe que um capítulo, um momento difícil da sua vida, faça você acreditar que conhece o final da história. Enquanto Deus estiver conduzindo a sua vida, meu irmão, minha irmã, sempre haverá esperança. Porque o nosso Deus transforma pecadores em discípulos. O nosso Deus transforma lágrimas em testemunhos. Transforma derrotas em recomeços. Entrega tudo nas mãos do Senhor, deixa tudo aos pés do altar. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe grandemente a você, sua casa e a sua família. E tenha um dia, um final de semana cheio da paz de Cristo e muito abençoado por Deus. Amém? Amém. Em fervente oração, tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir os que estão a pedir, sem que tudo abandones do altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele
Mas então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, quando tudo deixares voltar.